Puxar nos últimos anos, de 2019 para cá, o Flamengo atua no futebol brasileiro com um time europeu, certo? Goleiro europeu, lateral europeu, zagueiro tinha um europeu, o Pablo Mari europeu, Gerson, jogador que veio da Europa, Arrascaeta não jogou na Europa, Bruno Henrique, se eu não me engano, já jogou na Europa, Gabigol jogou na Europa. É um Flamengo cada ano mais europeu, até se chegar no ano de 2025, onde o Flamengo está com tanto dinheiro que o Flamengo se dá o luxo de contratar jogadores de times medianos europeus. Claro que ele não vai tirar um jogador do Real Madrid, mas ele vai lá e tira 2 jogadores do Atlético de Madrid. Nação flamenguista, o Flamengo vencendo aí o Internacional, fazendo o grande jogo, a mídia, né? A mídia destacando, né? Esse desempenho do Flamengo, sem sombra de dúvida. É um desempenho aí que chamou a atenção, é porque o Flamengo fez 3 jogos com o Internacional e podemos dizer que dominou todos os 3 jogos, né? Mas não foi só dominou, pessoal. O Flamengo simplesmente passou por cima, não tomou conhecimento. Inclusive, eu acho que no primeiro jogo poderia ter sido mais, no segundo jogo também. Mas é como o Rica aí fez a sua análise, né? O Flamengo hoje podemos dizer que é um clube europeu jogando aqui no futebol brasileiro. Mas não é de hoje, pessoal. Já vem de alguns tempos, né? Claro, agora começou o Flamengo descolar desse pilotão, né? O Flamengo desde 2019 montando bons times, né? Podemos dizer desde 2019. E agora o Flamengo montou uma verdadeira seleção com jogadores qualificados, jogadores de seleção, jogadores europeus. Simplesmente o Flamengo vai no mercado e traz jogadores do Atlético de Madrid, traz do futebol europeu, né? Sem tomar conhecimento, né? Coisa que outros clubes aqui do futebol brasileiro não faz isso, né? Vamos ser bem realistas, né? Por isso que que a mídia começa a destacar o Flamengo. O Flamengo está ganhando um patamar de clube europeu. 6º maior patrocínio do mundo de Master, né? Então, sem sombra de dúvida, isso aí é para deixar os rivais preocupados. Vamos ver a análise aí de Rica, né? Crédito do vídeo, Rica Perrone, link na descrição. Tudo que o Inter poderia ter criado, e eu acho que o torcedor do Inter sonhou com isso, que talvez, quem sabe, a gente consiga, né? Não aconteceu nada disso. O Flamengo passou com uma facilidade constrangedora mesmo. O Flamengo parecia que estava de sacanagem com o Inter. Vou tocar aqui, a hora que eu quiser fazer eu faço, se eu pressionar mais um pouquinho eu faço mais um, e foda-se, friozão, tranquilão. Acho que o Flamengo hoje tem muito mérito dele, e tem uma frustração, obviamente, por parte do Colorado de falar, porra, mas vocês entraram pra isso? Vocês pouparam o jogador no final de semana, o cara é pra isso? Pra entrar em campo fazer isso? Então, assim, foi muito, muito mal o Inter hoje, poupar, e o Flamengo fez naquela tranquilidade europeia. Não sei se vocês repararam, mas o Flamengo tá tentando fazer uma coisa, já não é de hoje, né? Se você pegar os anos anteriores, vocês podem até me ajudar nos dados aí, porque eu não vou me lembrar de todos. Mas hoje tá funcionando o Superchat, JP, hoje tá funcionando. Pelo menos a telinha escrito favoritos aqui do lado tá aqui. Se você puxar nos últimos anos, de 2019 para cá, o Flamengo atua no futebol brasileiro com um time europeu, certo? Goleiro europeu, lateral europeu, zagueiro tinha um europeu, o Pablo Mari europeu, Gerson, jogador que veio da Europa, Arrascaeta não jogou na Europa, Bruno Henrique, se eu não me engano, já jogou na Europa, Gabigol jogou na Europa. É um Flamengo cada ano mais europeu, até se chegar no ano de 2025, onde o Flamengo está com tanto dinheiro que o Flamengo se dá o luxo de contratar jogadores de times medianos europeus. Claro que ele não vai tirar um jogador do Real Madrid, mas ele vai lá e tira 2 jogadores do Atlético de Madrid. Claro, com o Atlético de Madrid liberando esses jogadores. Obviamente, se o Atlético de Madrid fosse brigar, ele tem euro, ele não vai, né? Obviamente, o que sobra para a América do Sul é comprar o que eles não fazem questão de usar, porque se a gente for brigar com o euro, a gente tá fudido, né? O Flamengo não tem que mudar. O Flamengo tem que ter um patrocínio de 1 bilhão e não de 300 milhões, porque, é euro, vale 6,3 nesse momento, a gente não tem como competir. Mas, se você pegar um padrão nos últimos anos, você consegue identificar, e isso talvez seja uma coisa muito interna do Flamengo, eu imagino que seja, de criar um padrão do Flamengo ser o único clube a jogar num padrão europeu no futebol sul-americano. O Flamengo busca, desde o Diego, jogadores com perfil europeu para jogar no futebol brasileiro. O que tem essa história? Primeiro, é uma experiência do caralho, né? Segundo, é uma vitória de um clube brasileiro conseguir fazer isso. Então, que ótimo que o Flamengo conseguiu. Mas o principal
é que com uma filosofia europeia, treinadores europeus e jogadores europeus, o Flamengo não sobra. Então a tese também daquela que a gente gosta de discutir, o time europeu aqui deitaria e tal, não é bem assim. Né? Não é bem assim, porque o Flamengo usa uma base toda europeia, de jogadores de nível europeu, e ele ganha campeonatos, obviamente, ele é muito forte, mas ele perde campeonatos, ele tem anos que ele não ganha e tal. Não é o Flamengo não está 20 pontos na frente do segundo colocado, ele está 2 pontos na frente do Palmeiras, ou 1, se eu não me engano. Então, né, interessante, porque, por exemplo, o Flamengo hoje tem 2 jogadores que eram jogadores do Atlético de Madrid. Né? O Jorginho era um jogador. O Jorginho saiu. A última passagem dele estava no Chelsea ou estava no Arsenal? Né? Estava no Arsenal, não, o Jorginho? O Arsenal. Seleção da Itália. O Alexandro, jogador europeu. Danilo, jogador europeu. Quem mais? Pedro, jogador europeu. Né? Nós estamos falando aí de 7, 8 jogadores de times. Nós não estamos falando da primeira linha, não dá para competir, mas assim, de times médios para fortes na Europa. Jogadores já querendo sair. Royal, time europeu, bem lembrado. Entendeu? Então, você tem ali um time da Europa, um time que poderia estar disputando a Champions League com esses jogadores, porque são jogadores que estavam em times ali de médios para bons, né? E esses jogadores estão jogando aqui. Então você tem um time europeu jogando no futebol brasileiro, né? Se você for buscar desde quando chegou Diego e tal, Cebolinha, Lino, todos jogaram lá, né? Então o Luiz Araújo jogou lá também, né? Quem mais? O Varela eu não lembro daquele jogo, mas ele jogou na Europa também. Mas o Juninho jogou num time muito pequeno lá, não dá nem pra considerar. Tô falando dos caras que jogaram em time maneirão mesmo, time bacana. No mínimo, mesmo se deu certo ou não deu certo o jogador lá, não é esse o ponto. O ponto é que são jogadores que estavam no padrão europeu, por isso que os europeus contrataram. Então o Flamengo monta um time europeu para jogar no futebol sul-americano, que é fantástico. A gente vê o Brasil conseguir ter um trabalho e mostrar para os outros clubes que é possível fazer isso, que essa é a parte mais importante, que infelizmente o clubismo cega as pessoas e as pessoas não querem enxergar. Esse é o momento que você tem que olhar para o Flamengo e falar, cara, peraí, o Flamengo me deu um manual de tudo que eu tenho que fazer para em 5, 6 anos estar num patamar diferente. O Flamengo explicou para todo mundo. Se o seu time não está fazendo, desculpa, mas o seu time é completamente imbecil. Ou você está vendendo para uma SAF, que é outra alternativa, e aí você tem uma outra ideia, ou então você está fazendo o que o Flamengo fez. Se o seu time não está fazendo o que o Flamengo fez, o seu time tem um diretor, um presidente de bosta. Porque o Flamengo, pelo amor de Deus, ele desenhou a receita, pegou o resultado e falou, tá aqui, eu fiz a torta, foi esses ingredientes, a torta é maravilhosa, tá bom? Tá bom. Pô, se você não quer fazer essa torta, mas você quer chegar no mesmo resultado, você não quer seguir a receita, você é burro, né? Então, tem que, porra, né? Você tem que montar tem que se considerar isso, né? E é interessante, porque o Flamengo tem realmente um time europeu jogando no Brasil, né? É um time muito acima, né, dos outros, né? No segundo tempo ele tá com 3 jogadores europeus no time do Flamengo. Então é um negócio, porra, é muito sério o que o Flamengo tá fazendo, né? E ainda assim a gente consegue jogar. Tem jogo no Brasil. O Atlético Mineiro eliminou o Flamengo, né? Outro dia o São Paulo ganhou uma Copa do Brasil no Flamengo. O Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras 2 vezes. Tem jogo. Mesmo com esse padrão europeu, tem jogo, né? Vou para as perguntas de vocês. Cara, não vou me alongar muito em atuação, porque assim, eu acho sinceramente que o Flamengo não precisou jogar futebol hoje. O Flamengo simplesmente tocou de lado e administrou o jogo. Tamanha a superioridade e tamanha a noção que o Flamengo teve. Com 20 minutos de jogo, o Flamengo olhou para o outro lado e falou assim, esses caras não fazem nada para cima de mim hoje. Porque se nos primeiros minutos do ímpeto do Internacional não fizeram nada, imagina o resto do jogo. Não vai fazer. O Inter não tem uma jogada, gente. Vamos ser justos aqui, porque na hora de elogiar o Roger a gente elogia, mas o Internacional não tem nenhuma jogada. O Flamengo tem seu contra-ataque montadinho, sua saída de bola montadinha, mesmo com a chegada do Lino e do Saúl. Por isso que eu digo, Rica, Roger é um treinador fraco. Pra mim é um treinador fraco. Você mesmo disse aí, né? Cara, o Internacional não consegue criar uma jogada. Não tem uma jogada. Eu sei que muitos vão dizer, não, mas o elenco não é igual ao Flamengo. Pessoal, o elenco do Mirassol é melhor do que o do Inter? Pra mim, não. E o Mirassol, você consegue enxergar jogadas. Eles têm jogadas trabalhadas. Inclusive, deu trabalho no Flamengo no Maracanã. É isso que eu digo, né?
são jogadores novos que acabaram de chegar. Acho também um puta exagero que assim, todo jogador tem lá suas nuances também, né? Todo jogador de fora que chega no Flamengo, o flamenguista faz dele um gênio antes dele estrear e um fenômeno depois de 2 jogos. Depois vai cair na normalidade, né? Então o Jorginho estreou, virou o melhor volante da história do futebol brasileiro. Hoje ele já é tratado como um grande jogador, porque ele é um grande jogador, mas já não é mais o Saúl e o Lino. O Lino estreou, já falaram do... Cara, o Lino fez um jogo no Flamengo. Estavam falando pra ele entrar no lugar do Neymar e do Vinícius Júnior, na seleção brasileira. Então aí já é a megalomania, né, da imprensa querer vender para flamenguista e falar para qualquer bosta e o flamenguista clica, né? Isso aí já é o oportunismo. O Saúl jogou 2 partidas no Flamengo, já virou, meu irmão, se o Saúl fosse um fenômeno, ele não jogava e nem saía do Atlético de Madrid. Então parta do óbvio princípio que ele é bom jogador e ponto. Ele não é um gênio, ele não é um craque, o nome dele é Saúl, ele jogava no Atlético de Madrid e foi liberado para jogar no Flamengo. Não tem a menor possibilidade desse jogador ser um gênio. Nenhuma possibilidade. Certo? Vamos ser razoáveis, gente, pelo amor de Deus, né? Então, toda semana o Flamengo faz um gênio e depois descobre que, não era bem assim, né? Porque, pô, estreia, impressiona. Sabe por que tá impressionado com o Saúl? Porque ninguém conhece o Saúl. É por isso que tá impressionado, entendeu? Tá todo mundo, nossa, o Saúl não é rompado. Vocês estão impressionados porque vocês não tinham a menor ideia de quem sabia, de quem era. É simples assim. Ninguém fica assistindo o jogo do Atlético de Madrid. Então, daqui uma semana aí o pessoal, aí o Saúl não decide o jogo, aí os flamenguistas vão fazer o quê? Vão lá e espancam o Saúl. Porra, não dá pra ser a gente, porque aí não dá, você arrebenta o jogador, cara. Pessoal, eu concordo aí com o Rick em alguns detalhes que ele fala, né? Primeiro que a gente também não pode fazer elogios, né? Por causa de... Quer dizer, elogios a gente até pode, né? Não pode chegar aqui e dizer que Saúl é o novo fenômeno, é quem vai dar o título ao Flamengo, é isso, aquilo, não. Acho que isso aí não. É um grande jogador, é um bom jogador. Pra mim, tem tudo pra fazer uma grande carreira aí no Flamengo, né? Sem sombra de dúvida. Pra mim, vai ser aquele jogador que vai ser decisivo, vai ser aquele jogador que se encaixou muito bem, muito bem com o Jorginho. Isso aí é um fato, né? É a realidade. Agora sim, elogios vai aparecer. Quando ele estreou, que ele estreou na posição errada, Felipe Luiz colocou ele de beirada de campo, tipo no lugar de Gerson. Pra mim, ele jogou mal. Fez alguns jogos mal, mas muito mal mesmo, né? Fora de ritmo, parte física péssima, e ele não veio jogar bem. Isso aí foi uma realidade. Só que melhorou sua parte física. Felipe Luiz testou ele em outras posições, testou ele em uma posição e, sem sombra de dúvida, ele, vamos ser bem realistas, né, pessoal? Joga melhor, jogou melhor, né, inclusive. Então, sem sombra de dúvida, a expectativa do torcedor flamenguista é a melhor possível sobre Saúl. Outro ponto crucial, pessoal. Outro ponto crucial. Eu sei que vejo muita gente dizer aí que o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo, mas eu concordo com o Rico aí. O Flamengo hoje pode dizer que é um time europeu que joga no futebol brasileiro. É um time europeu que joga no futebol brasileiro, né? Por quê? Porque o Flamengo, pessoal, o Flamengo hoje tem o poderio de ir no mercado europeu e trazer grandes jogadores. Isso aí é um fato. E vocês estão vendo aí, né? O Flamengo trouxe Saúl, trouxe Samuel Lino, trouxe Emerson Royal, trouxe jogadores qualificados, né? Jogadores que chegam para somar o elenco, jogadores que chegam para ser titular. Samuel Lino chegou, vestiu a camisa e não saiu mais. E eu acho que Saúl tá nessa mesma condição. Não vai ser aquele gênio, mas vai ser aquele cara que vai passar confiança para o torcedor do Flamengo, vai passar confiança para o treinador, vai passar confiança para quem acredita no Flamengo, né? Então, sem sombra de dúvida, é aquele cara que tem tudo para dar certo do Flamengo, né? A gente espera, né? A gente espera que o Flamengo continue nessa mesma pegada. Mas eu concordo com o Rica Perrona aí. É um clube europeu que joga no futebol brasileiro, né? Mas é como ele disse aí, não foi à toa. Teve um processo, né? E o Flamengo mostra o processo para todo mundo, né?
Só que é como ele fala, né? Poucos querem seguir esse processo, né? Poucos querem seguir esse processo do Flamengo, né? É um processo onde se inicia que às vezes pode ser doloroso, né? Talvez não, certeza que não é fácil você passar por esse processo. É complicado. Não é todo clube que quer, não é todo torcedor que aceita. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, o Flamengo mostrou como fazer para se tornar um clube europeu aqui no futebol brasileiro. Só que tem algumas questões. Será que qualquer um pode chegar no patamar do Flamengo? Eu já penso o contrário, eu acho que não. O Flamengo chegou nesse patamar porque vocês viram aí, né? Vocês viram aí o contrato de patrocínio de Master que o Flamengo fechou, né? Vocês viram. Dificilmente vai ter outro clube aqui no futebol brasileiro que vai enguailar esse patrocínio, né? Então, eu acho que cada um sabe sua forma. Pode acontecer de se reestruturar, pode. Mas chegar do patamar do Flamengo, não vejo nenhum clube do futebol brasileiro, pessoal. A gente sabe que o futebol brasileiro é o mais competitivo. Nem sempre que tem mais dinheiro e tem mais jogadores, melhores jogadores, vai ganhar. Mas, geralmente, quando você tem os melhores jogadores, quando você tem o melhor elenco, mais dinheiro, você vai estar mais próximo ali da vitória, né? É o que está acontecendo com o Flamengo. Montou um time muito bom. Montou um time capaz de brigar por qualquer time aqui no futebol sul-americano e alguns times aí no futebol europeu, né? Que diga o Chelsea. É capaz de fazer grandes jogos. Então, pessoal, eu acho que não adianta aqui a gente querer dizer e esconder do torcedor. Vai perder? Vai. Mas o Flamengo vai ganhar mais do que vai perder, né? E principalmente, sempre estando ali no topo, né? Sempre estando no topo, né? Topo esse que tem muitos clubes aí que querem estar, mas, como eu disse, não é assim. Não é assim, pessoal. Não é do dia para noite, é um processo. Como o Rica aí falou, precisa de algumas coisas, né? Às vezes o torcedor não vai aceitar, não é todo torcedor que vai aceitar uma reestruturação, né? E é o que é preciso para alguns clubes aqui do futebol brasileiro. Enquanto isso, o Flamengo vai dominando, arrecadando cada vez mais. Agora vai ser próximo da casa dos 2 bi, faturando muito alto. Isso aí chama a atenção de todo mundo e tem que aceitar, né? Fazer o quê? Né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí também nos comentários. Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.